Muito bem, hoje eu quero passar para vocês, nesse vídeo, o que nós ministramos no domingo passado aqui no Núcleo. Nós ministramos aqui no domingo passado no Núcleo um tema bem interessante. De onde Jesus foi expulso? Obrigado, querida. De onde Jesus foi expulso? E para alguns que já conhecem a palavra, já vai, evidentemente, entender o que nós falamos aqui no domingo. Mas eu queria sintetizar o assunto, né? Na verdade, Jesus nasceu em Belém, da Judéia, por uma questão de profecia, porque o rei nascerá em Belém, né? Mas ele foi logo para Nazaré, passar a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude lá com seus pais. José e Maria eram de Nazaré, uma cidade pequena que ficava bem ao norte da Galileia, era um conjunto de cidades ali, e dentre esse conjunto de cidades, Jesus ele foi morar com seus pais em Nazaré, depois mais tarde, segundo os evangelhos, ele foi morar em Cafarnaum, que era uma cidade já bem maior. Mas Nazaré era uma cidade onde ela não tinha, não existia nela nenhum estilo, nenhuma forma de determinar como uma cidade histórica, no sentido religioso, né? Não veio nenhum profeta de lá, não teve nenhuma passagem, não teve nenhum acontecimento importante que marcasse a cidade como um fator espiritual. Mas Jesus foi para Nazaré. A palavra Nazaré, no original hebraico, significa aquela que guarda. Então Jesus cresceu nessa cidade, passou a sua infância, sua adolescência, e de lá ele saiu para o chamamento dele, onde ele foi batizado no Jordão pelo seu primo João Batista, e foi ao deserto, como as escrituras falam. Logo em seguida ele faz o chamamento dos 12 discípulos, e ele volta a Nazaré com os 12 discípulos, e ele já tinha feito alguns milagres pela circunvizinhança, ele já tinha feito alguns milagres. Quando ele chega em Nazaré, como era hábito dele, e ele chegou em Nazaré e foi para a sinagoga no sábado. Quando ele chegou no sábado em Nazaré, foi muito bem recebido, porque você lendo os evangelhos, principalmente em Marcos, tem uma citação muito clara, e Lucas também, ele chega e recebe o livro do profeta Isaías, para que ele fizesse a leitura. Quer dizer, Jesus ele já sobressaía um pouco mais dos demais, dos outros, porque ele lia e escrevia. E ele leu Isaías, quando diz: o Espírito de Deus está sobre mim, a qual me levou a pregar o Evangelho, a boas novas aos pobres, né? A pregoar libertação aos cativos, aos cegos, pôr em liberdade os presos, os oprimidos, né? E anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele leu esse texto, devolveu ao assistente, aquela pessoa que coordenava ali a reunião na sinagoga. Ficaram todos eles estupefatos, olhando por que Jesus tinha lido esse texto, e logo em seguida ele vem e fala: olha, o que eu acabei de ler está se cumprindo hoje. Está se cumprindo hoje. Então, naquele momento, Jesus ele traz a revelação da graça. Naquele momento, ele mostra-se não só para a cidade de Nazaré, nem para a sinagoga, mas ele mostra-se ao sistema religioso. Naquele momento ele diz: hoje se cumpre a profecia do profeta Isaías. O Senhor me ungiu, quer dizer, eu sou ungido. A palavra ungido significa Cristo. Eu sou Cristo, eu sou aquele que Deus determinou, o verbo que se encarnou. Naquele momento é um rebuliço na sinagoga. Pegaram Jesus, tentaram de alguma forma empurrá-lo de morro abaixo, porque Nazaré foi construída em cima de um platô, era uma cidade um pouquinho mais alta, né?
em cima de um sopé de uma montanha, e Jesus passou entre eles e foi embora. O que nós queremos falar a respeito disso? É simples. Quando você traz a manifestação da graça, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, do tratamento que Deus dá, de trazer vista aos cegos espirituais, de pôr em liberdade os cativos que estão presos dentro de um sistema de leis, né? de trazer as boas novas ao pobre, de incluir esse pobre, esse rejeitado, esse abandonado, essa pessoa que não tem nada, não tem dignidade, não tem valores. Por quê? Porque o próprio sistema social o excluiu. Jesus chega lá e recompõe tudo isso. A graça tem poder de recompor tudo isso. Mas eu digo para vocês que o que me assusta nesse texto é como que Deus, na soberania dele, na imensidão, na sua capacidade de ser Deus, se permite ser expulso de um lugar. Isso demonstra que a graça ela é baseada no infinito amor. Jesus chora quando olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, se você pudesse imaginar o quanto eu tenho para te dar, eu acolheria vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha faz com seus pintinhos. Quando Jesus chora diante de Lázaro, de ver a morte de Lázaro, quando Jesus se ira em relação aos cambistas, aqueles que vendiam no templo. Então a manifestação de Deus, ela transborda em amor, que é sentimento, né? E hoje o sistema religioso, ele bota para fora isso, porque ele não está interessado em transformação, ele não está interessado em resgatar ninguém, ele não está interessado em cuidar de ninguém. O interesse é números, Se não é números para se contar a grande igreja, o grande local, é curral eleitoral de políticos que vêm de fora para granjear votos ali dentro. Esse irmão é escolhido, esse aqui Deus vai levantar para cuidar da igreja. Então nós vemos um cenário hoje em que a graça, a misericórdia, o amor de Deus, ele é expulso. Jesus voltou para Jerusalém para dignificar uma cidade que não era reconhecida, tanto que ele leva o nome da cidade, Jesus de Nazaré. E quando ele morre, quando ele foi crucificado, Pilatos manda colocar lá: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. A palavra que eu quero deixar para você é a seguinte: o sistema tem o poder de amarrar, de prender, de trazer cegueira, de trazer cadeias interiores, de trazer a pobreza espiritual, mas a graça tem poder de romper com tudo isso. O que eu quero chamar a sua atenção é: quando nós expulsamos Jesus, nós vamos viver uma vida religiosa sem sentido. Quando nós trazemos Jesus, nós trazemos a graça, que é a manifestação de Deus direcionada ao pecador. A graça não é só perdão, não é só misericórdia, não é só compaixão. A graça, ela é a remissão dos pecados. Ela é específica ao pecador, aquele que sofre. Que Deus te abençoe. Um beijo.